Lembra-se de Neil Diamond, aquele ícone da música que embalou gerações com suas canções inesquecíveis e presença magnética nos palcos? Pois é, o que poucos sabem é que a forma como ele vive hoje é muito mais do que triste, é chocante e misteriosa. Por trás do sucesso estrondoso e da fama internacional, Neil enfrentou batalhas internas que poucos tiveram coragem de revelar, com segredos obscuros que envolvem seu afastamento repentino dos holofotes, problemas de saúde que praticamente o forçaram a deixar a carreira e um isolamento que levanta muitas perguntas. Neste vídeo, vamos desvendar detalhes polêmicos de sua vida recente, aquelas verdades que a mídia tentou esconder e que mostram um lado completamente diferente do astro que todos conhecemos. Se você é fã ou apenas curioso para entender o que realmente aconteceu com Neil Diamond, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que, como você, querem saber a verdade. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo exclusivo e revelador, e se quiser apoiar ainda mais o canal, use o Super Thanks, que é uma forma incrível de fortalecer nosso trabalho. Mas se não puder, não tem problema, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história. Queremos muito saber sua opinião. E fique até o final, porque a última revelação vai te impactar de verdade e mudar completamente a forma como você vê esse ícone da música mundial. Prepare-se para uma viagem de emoções, mistérios e fatos que vão além do que você imagina sobre Neil Diamond. Neil Diamond, uma das vozes mais marcantes da história da música, viu sua vida mudar completamente ao receber um diagnóstico devastador que o afastou definitivamente dos palcos. Durante décadas, ele encantou gerações com canções que se tornaram hinos atemporais como Sweet Caroline, Solitary Man e Crackling Rose, mostrando um carisma e uma energia que pareciam inesgotáveis. No entanto, aos 77 anos de idade, quando ainda demonstrava vontade de continuar em turnês e se conectar com seu público, Neil foi surpreendido pelo diagnóstico de Parkinson, uma doença neurológica progressiva que compromete os movimentos e a coordenação do corpo. A notícia caiu como uma bomba não apenas para o artista, mas para todos os seus fãs ao redor do mundo. O anúncio oficial foi feito em janeiro de 2018, pouco antes de ele completar mais uma etapa da sua turnê de despedida pela Austrália e Nova Zelândia. Até aquele momento, o cantor vinha enfrentando desconfortos físicos durante suas apresentações, mas só após avaliações médicas mais detalhadas é que foi confirmada a gravidade da situação. A partir dali, tudo mudou. Aquele homem que por tantos anos encantou multidões com sua presença de palco vibrante e voz poderosa precisou fazer algo extremamente doloroso: dizer adeus às turnês e à vida ativa como artista. Sua decisão de se aposentar dos palcos foi recebida com tristeza, mas também com respeito, pois ficou claro que era uma questão de saúde e dignidade. Neil, sempre transparente com seu público, revelou que os sintomas da doença já estavam afetando sua habilidade de se apresentar, principalmente sua coordenação motora e controle das mãos, o que o impedia de tocar seu inseparável violão com a mesma destreza de antes. Para um artista como ele, que sempre usou a música como uma extensão de si mesmo, essa limitação representava uma perda profunda. Mesmo assim, o cantor mostrou uma força admirável ao declarar que não deixaria a música completamente. Ele continuaria compondo, escrevendo e se dedicando ao seu estúdio, mas de uma forma mais íntima e distante dos palcos. Ainda assim, o impacto emocional foi imenso. Neil passou a viver de maneira mais reservada, cercado por sua família e por profissionais que o auxiliam diariamente com os cuidados que o Parkinson exige. A doença, conhecida por ser degenerativa, não tem cura, e seus sintomas vão se agravando com o tempo, afetando desde a fala e o equilíbrio até ações simples do cotidiano. Para um artista cuja vida foi moldada ao redor da performance e do contato direto com o público, essa nova realidade exigiu uma reestruturação completa da rotina e da mentalidade. Neil, contudo, não perdeu seu espírito. Em entrevistas raras e nos momentos em que decide se comunicar com seus fãs, ele demonstra gratidão pelo carinho que continua recebendo, pelas homenagens e pelas mensagens de apoio que chegam do mundo todo. Seu otimismo e sua fé no poder da música permanecem vivos, mesmo que agora sua voz não ecoe mais nos palcos gigantescos que costumava lotar. Neil Diamond nasceu no bairro do Brooklyn, em Nova York, em 24 de janeiro de 1941, e desde seus primeiros anos de vida enfrentou uma realidade bastante distinta daquela que alcançaria futuramente com o brilho dos palcos e da fama. Filho de imigrantes judeus de origem modesta,
Cresceu em um ambiente onde o dinheiro era escasso e as oportunidades limitadas. Sua família, liderada pelo pai Akieba Kiev Diamond, que trabalhava como comerciante, e pela mãe Rose, uma mulher firme e dedicada, lutava diariamente para garantir o sustento da casa. Apesar de todas as dificuldades, Neil sempre sentiu o apoio emocional dos pais, mesmo quando as finanças apertavam e as preocupações com o futuro eram constantes. O lar dos Diamond era simples, e muitas vezes precisavam mudar de endereço dentro do próprio Brooklyn para acompanhar o trabalho instável do pai, o que fazia com que Neil mudasse de escola com frequência, prejudicando sua estabilidade emocional e dificultando a construção de amizades duradouras. Ainda assim, ele encontrava conforto na música e nos momentos de introspecção, muitas vezes escrevendo pensamentos em cadernos velhos que guardava como se fossem tesouros. Durante a infância, Neil também conviveu com um forte senso de responsabilidade. Por ser o filho mais velho, desde cedo sentiu que precisava dar exemplo, e isso o fez amadurecer mais rapidamente. Não havia luxo em sua vida, os brinquedos eram escassos, e roupas novas só chegavam em ocasiões especiais ou doadas por conhecidos da família. As festividades eram singelas, e qualquer pequena conquista era celebrada com intensidade. Sua ligação com a música começou de maneira espontânea, sem pretensões, quando um tio lhe deu um rádio antigo. Ali, ouvindo as estações locais, ele se apaixonou pelas grandes vozes da época, como Frank Sinatra e outros nomes do jazz e da música tradicional americana. Passava horas imerso nas melodias, usando a música como fuga da realidade dura ao seu redor. A falta de recursos também o impedia de ter acesso a instrumentos musicais, então improvisava com objetos caseiros e sonhava com o dia em que teria seu próprio violão. Esse sonho só se realizou anos depois, quando seus pais, com muito esforço, conseguiram comprar um instrumento usado. Foi um marco em sua vida, e ele nunca mais largou aquele violão, praticando com afinco, mesmo sem ter aulas formais. Outra característica marcante de sua infância foi a timidez. Neil era um garoto introspectivo, que observava mais do que falava. Essa característica fez com que ele desenvolvesse uma sensibilidade especial para perceber os sentimentos alheios e traduzir emoções em palavras, o que mais tarde se tornaria sua maior força como compositor. Na escola, ele não era o mais popular, mas os professores notavam sua inteligência e criatividade, embora nem sempre suas notas refletissem seu potencial, já que muitas vezes estava distraído com suas composições mentais e suas ideias. Foi na adolescência que Neil começou a sentir a necessidade de transformar a realidade que o cercava. Ele percebia que o caminho da música poderia ser uma saída não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. No entanto, o ambiente em que vivia era muito distante do mundo artístico, e as possibilidades pareciam inatingíveis. Mesmo assim, ele manteve o foco, escrevendo suas primeiras letras e explorando melodias sozinho. Participava de pequenos eventos escolares e cantava quando tinha chance, ainda com insegurança, mas já com um brilho que chamava a atenção de quem o ouvia com atenção. A falta de apoio institucional, somada às limitações econômicas da família, fizeram com que Neil se tornasse alguém extremamente perseverante. Cada pequeno passo era fruto de uma batalha, e sua infância lhe ensinou a valorizar cada conquista com humildade. Tudo começou quando ele teve acesso a um velho rádio que ficava ligado por horas em casa e se tornava, em muitos momentos, sua única companhia silenciosa e fiel. A música entrava como um alívio no meio da rotina difícil e incerta que vivia, e, mais do que isso, ela provocava nele uma sensação de pertencimento e encantamento. A cada canção que ouvia, Neil ficava cada vez mais convencido de que havia algo ali, algo que mexia com sua alma, algo que dava sentido a sentimentos que ele mal sabia nomear. Ainda que não entendesse completamente o que era compor ou cantar profissionalmente, ele sabia, intuitivamente, que queria fazer parte daquele universo sonoro. Sua sensibilidade à melodia e à letra das canções era tão aguçada que, muitas vezes, conseguia lembrar partes inteiras das músicas após ouvi-las uma única vez. O fascínio pela construção das letras era quase tão forte quanto o fascínio pelos instrumentos. Ele se pegava imerso nas palavras, tentando entender por que um verso causava tristeza, por que uma rima soava reconfortante, por que certas melodias pareciam carregar saudade mesmo sem ele saber de onde vinha esse sentimento. Ainda criança, começou a brincar de inventar músicas em sua cabeça, às vezes repetindo melodias já conhecidas com palavras suas, outras vezes criando trechos completamente novos que surgiam quase como sussurros inspiradores.
Não havia ninguém que o ensinasse diretamente, mas o desejo de explorar aquele dom o impulsionava a praticar com tudo que estivesse ao alcance. Cadernos velhos foram sendo preenchidos com frases soltas, versos tentativos, rabiscos que mais tarde se tornariam sementes de suas composições mais profundas. Com o passar dos anos, essa paixão se intensificou, e Neil começou a desenvolver um senso natural de estrutura musical. Ele não apenas cantava, mas tentava entender a forma com que os artistas construíam suas músicas, como as estrofes se ligavam ao refrão, como a emoção crescia com a progressão dos acordes. Era como se a música tivesse se tornado um segundo idioma, um idioma que ele entendia instintivamente mesmo sem formação técnica. O momento em que teve a oportunidade de segurar um violão pela primeira vez foi transformador. Ele não sabia ao certo como tocá-lo, mas não teve medo de tentar. Passava horas explorando sons, testando combinações, criando pequenas sequências que, aos poucos, começavam a formar músicas. Com cada nova descoberta, sentia-se mais próximo de seu propósito. O aprendizado era solitário, mas profundamente prazeroso. Quando finalmente conseguiu tocar suas primeiras músicas completas, foi como se o mundo ao redor tivesse ganhado outra cor. A música passou a ocupar um espaço ainda mais central em sua vida, sendo não apenas uma válvula de escape emocional, mas um objetivo real, algo em que ele sabia que poderia se destacar se tivesse a chance certa. Ele começou a prestar mais atenção nas técnicas dos músicos que ouvia, estudando seus estilos, suas escolhas, seus silêncios. Estava determinado a fazer da música o seu caminho, mesmo que ainda não houvesse uma plateia ou um palco. Era algo pessoal, quase sagrado. Com essa dedicação, Neil começou a se destacar entre os colegas, mesmo ainda muito novo. Havia algo em seu jeito de se expressar que o diferenciava. Não era apenas talento, era entrega. Cada nota, cada letra que escrevia, era carregada de verdade. Essa autenticidade, que brotava desde os primeiros contatos com a música, seria uma das marcas mais fortes de sua carreira no futuro. Essa dualidade entre o mundo acadêmico e o mundo artístico foi uma batalha interna constante que o acompanhou durante todo o período em que esteve na faculdade. Enquanto muitos jovens veem o ensino superior como um caminho natural para o sucesso e estabilidade, para Neil aquilo começava a parecer uma prisão, um desvio que o afastava daquilo que ele realmente desejava fazer. Sua mente estava sempre ocupada em compor canções, em imaginar letras que expressassem seus sentimentos mais profundos e em sonhar com o dia em que poderia viver exclusivamente da música. Com o tempo, ficou claro para ele que não seria possível conciliar ambas as coisas com a intensidade que desejava. A faculdade exigia uma dedicação enorme e resultados acadêmicos que não combinavam com o ritmo e a liberdade que sua alma musical pedia. Ele sentia que estava perdendo tempo em uma estrada que não levaria aonde seu verdadeiro sonho o chamava. Foi então que tomou uma decisão corajosa e desafiadora: abandonar a faculdade para se dedicar integralmente à música. Essa escolha não foi fácil e veio acompanhada de muitas dúvidas e medos, pois abrir mão de uma educação formal e da estabilidade que ela poderia proporcionar era um risco grande, especialmente considerando as condições financeiras modestas de sua família. No entanto, Neil sabia que a vida lhe oferecia uma chance única de seguir seu coração e não queria desperdiçá-la. Esse abandono da faculdade não significou desistência ou fracasso. Pelo contrário, foi um passo necessário para que pudesse perseguir seu sonho com toda a força e determinação. A música não era apenas um hobby para ele, era uma missão, algo que ele sentia ser destinado a fazer. Ele queria construir um futuro onde pudesse viver do que amava, inspirar outras pessoas e deixar sua marca no mundo. Decidir deixar a faculdade foi também um momento de autoconhecimento, onde Neil compreendeu que o sucesso não estava nos caminhos tradicionais e sim na coragem de arriscar e acreditar em si mesmo. Esse ato de fé abriu portas e abriu espaço para que ele começasse a trabalhar de maneira mais intensa e estratégica na sua carreira musical. Ele passou a investir todo o seu tempo e energia em compor, praticar e buscar oportunidades para mostrar seu talento. Muitas noites foram dedicadas a tocar em pequenos bares, participar de audições e conhecer pessoas da indústria da música. Mesmo diante das dificuldades financeiras e da incerteza do futuro, Neil sentia uma força interior que o impulsionava a continuar firme. O abandono da faculdade também representou para ele a libertação de um molde que não combinava com sua essência criativa. Ele aprendeu que a educação pode acontecer de muitas formas e que a vida real e as experiências práticas muitas vezes são os maiores mestres.
Essa decisão foi o ponto de virada que o levou a investir na construção de sua identidade artística, desenvolvendo um estilo próprio, que combinava suas influências musicais com sua visão única de mundo. Embora tenha deixado a faculdade, Neil nunca deixou de buscar conhecimento. Ele era curioso, atento e sempre disposto a aprender com tudo que vivenciava, seja com outros músicos, com suas viagens, com os desafios que enfrentava ou com as próprias plateias que começava a conquistar. O começo dessa jornada não foi nada fácil e foi marcado por dificuldades que poderiam facilmente desanimar qualquer pessoa, mas que para Neil foram apenas parte do caminho para alcançar o sucesso que ele tanto sonhava. No início, ele se deparou com a realidade dura de tentar entrar em um mercado competitivo e muitas vezes fechado para artistas emergentes. As portas nem sempre se abriam e as oportunidades eram poucas, o que exigia dele uma persistência quase inabalável. Ele começou tocando em pequenos bares, clubes e eventos locais, lugares onde a audiência era restrita e muitas vezes indiferente ao seu talento, mas ele sabia que cada apresentação era um degrau a mais para ser reconhecido. Em meio a essa fase, Neil aprendeu a lidar com a rejeição e a frustração que faziam parte do percurso. Muitas vezes, suas canções não eram aceitas por gravadoras ou produtoras e ele teve que ouvir muitos nãos, mas ao invés de se entregar ao desânimo, usava cada negativa como combustível para aprimorar seu trabalho. Ele entendia que a construção de uma carreira artística exigia tempo, paciência e muito esforço. Para isso, dedicava horas intermináveis à composição, experimentava diferentes estilos e buscava um som que fosse autêntico e capaz de conectar com as pessoas. Neil também investia em seu desenvolvimento como intérprete, treinando sua voz e aprimorando sua presença de palco. Mesmo com poucos recursos, ele fazia questão de mostrar sua melhor versão em cada oportunidade que surgia, pois sabia que a música era seu caminho e ele precisava ser excelente para se destacar. Além das dificuldades profissionais, Neil enfrentava também questões financeiras. Sem um apoio financeiro sólido, ele precisava equilibrar suas necessidades básicas com os custos envolvidos em sua carreira musical. Muitas vezes, teve que abrir mão de conforto para investir em equipamentos, estúdios e em seu próprio aperfeiçoamento. Essa realidade exigia um grande sacrifício pessoal, mas sua paixão pela música e a crença no seu talento o mantinham firme. Em seus primeiros anos, Neil também começou a compor para outros artistas, um movimento estratégico que não apenas ajudou a melhorar sua situação financeira, mas também a abrir portas na indústria musical. Ele soube usar seu talento para compor músicas que alcançassem outras vozes, criando uma rede de contatos e aumentando sua visibilidade. Esse trabalho nos bastidores da música foi essencial para que ele ganhasse experiência e reconhecimento entre produtores e músicos. Aos poucos, suas composições começaram a chamar a atenção e foram gravadas por artistas mais conhecidos, o que aumentou sua reputação como compositor. Entretanto, isso não significava que a vida dele estava totalmente facilitada. Ele continuava a batalhar para conquistar seu espaço como intérprete, que era o grande sonho que o motivava desde o começo. Com o tempo, Neil percebeu que para alcançar um público maior e se firmar no cenário musical, precisava criar um estilo próprio e uma identidade que o diferenciasse dos demais. Essa busca pela autenticidade o levou a mesclar influências diversas e a trabalhar incansavelmente em suas letras, que sempre buscaram ser verdadeiras e emocionantes. Em meio a todos esses obstáculos, ele também contou com o apoio de pessoas importantes que acreditaram em seu talento, sejam amigos, familiares ou mentores que o ajudaram a manter a motivação e o foco. Esses laços foram fundamentais para que ele não desistisse nos momentos mais difíceis. Com uma combinação de talento, trabalho duro e resiliência, Neil Diamond conseguiu ultrapassar as barreiras iniciais que tanto pareciam intransponíveis. A colaboração com os Monkees marcou o início de uma nova fase para Neil, que até então vinha batalhando para se firmar no cenário musical. Sua participação como compositor para o grupo foi fundamental para o sucesso deles, com canções que rapidamente conquistaram o público e ganharam destaque nas paradas de sucesso. O talento de Neil para criar melodias cativantes e letras que falavam diretamente ao coração das pessoas se encaixava perfeitamente no estilo dos Monkees, que buscavam um som fresco e atraente para uma audiência jovem. Essa associação trouxe não apenas reconhecimento, mas também uma validação profissional que abriu muitas portas para ele. Durante essa fase, Neil se destacou como um dos principais compositores do grupo, contribuindo com músicas que se tornaram hits instantâneos e ajudaram a consolidar a popularidade dos Monkees em todo o país.
Sua habilidade para compor com uma combinação única de sensibilidade e apelo comercial foi um dos fatores que impulsionaram o sucesso do grupo, estabelecendo-o como uma voz respeitada na indústria da música. A experiência adquirida trabalhando com os Monkees foi extremamente valiosa para Neil, que pôde aprender sobre os bastidores do mundo da música em grande escala, entender melhor a dinâmica das produções e ampliar sua rede de contatos. Isso também o inspirou a pensar em sua própria carreira como intérprete, não apenas como compositor. Sentindo que tinha mais a oferecer além das composições, Neil começou a dar passos para lançar sua carreira solo, um sonho antigo que agora parecia mais próximo da realidade. O lançamento de seu trabalho solo foi recebido com entusiasmo, pois ele já tinha construído uma base sólida de fãs graças ao seu envolvimento com os Monkees e ao sucesso de suas composições. Seu estilo único, marcado por uma voz potente e emotiva, letras profundas e melodias envolventes, conquistou rapidamente um público fiel. Neil soube se reinventar e mostrar uma nova faceta de seu talento, conquistando espaço não só nas rádios, mas também nos palcos, onde suas performances eram cheias de energia e emoção, criando uma conexão especial com a plateia. A carreira solo de Neil Diamond foi marcada por uma série de álbuns e singles que se tornaram clássicos da música popular, consolidando sua posição como um dos artistas mais influentes da sua geração. Ele continuou a evoluir musicalmente, explorando diferentes gêneros e temas, sempre mantendo a autenticidade que o caracterizava. Sua capacidade de contar histórias através das canções, abordando temas universais como amor, esperança e superação, fez com que seu trabalho ressoasse com um público diversificado e global. Além disso, Neil se destacou por sua habilidade em adaptar seu som às mudanças do mercado musical, sem perder sua essência, o que garantiu uma longevidade rara na carreira de qualquer artista. O sucesso não veio apenas nas vendas de discos, mas também em turnês memoráveis que o levaram a palcos importantes ao redor do mundo, fortalecendo seu vínculo com os fãs e aumentando sua reputação como um showman carismático e dedicado. Neil Diamond também se mostrou um artista comprometido com a qualidade e a inovação, sempre buscando novas formas de se expressar e de se conectar com seu público. Essa postura fez com que ele fosse reconhecido não só pelo talento, mas também pela integridade artística, sendo uma referência para muitos músicos que vieram depois. O impacto de sua carreira solo foi tão significativo que Neil se tornou uma inspiração para gerações de artistas e fãs, influenciando a música popular de maneira profunda e duradoura. Sua trajetória, que começou com dificuldades e incertezas, se transformou em uma história de sucesso e superação, mostrando que o talento aliado à perseverança pode levar alguém muito longe. O reconhecimento que Neil Diamond conquistou ao longo dos anos é um reflexo não só de sua habilidade musical, mas também de sua capacidade de se reinventar e de tocar as pessoas com suas canções. Ele não apenas vendeu milhões de discos, mas também conquistou um lugar especial no coração de seu público, que acompanha sua carreira e valoriza sua contribuição para a música. Em suma, a fase do sucesso com os Monkees foi um divisor de águas que impulsionou Neil Diamond a investir em sua própria voz como artista solo, permitindo que ele construísse uma carreira rica, diversa e repleta de realizações. Sua carreira, marcada por décadas de produção artística, mostrou um talento incomparável para transformar emoções e experiências humanas em canções que tocam profundamente os ouvintes. As músicas de Neil foram trilhas sonoras de momentos importantes na vida de muitas pessoas, seja no amor, na esperança, na tristeza ou na celebração, criando uma conexão única entre artista e público. Seu estilo inconfundível, uma mistura de baladas poderosas, melodias cativantes e letras reflexivas, permanece atual e relevante, conquistando fãs jovens e antigos. O impacto de sua obra pode ser visto não apenas na quantidade de discos vendidos, mas também na influência que exerceu sobre outros músicos, que muitas vezes citam Neil como uma grande inspiração para suas próprias carreiras. Além de suas habilidades musicais, Neil Diamond é lembrado pela sua dedicação à arte, pelo profissionalismo e pelo respeito com que tratou seu público e colegas de profissão. Isso criou uma aura de integridade ao seu redor, que ajudou a consolidar sua imagem como um verdadeiro ícone da música. Ao longo dos anos, ele participou de inúmeras turnês, shows memoráveis e eventos que marcaram a história da música popular, sempre entregando performances emocionantes e cheias de energia, que encantavam plateias ao redor do mundo. Com o passar do tempo, Neil também se tornou conhecido por sua personalidade reservada e pelo estilo de vida discreto, algo que passou a valorizar especialmente após enfrentar desafios pessoais e de saúde.
Essa característica o afastou um pouco dos holofotes midiáticos, mas nunca diminuiu sua relevância artística. Atualmente, Neil vive um período de isolamento relativo, optando por se afastar da vida pública e dos grandes eventos para preservar sua saúde e seu bem-estar emocional. Essa decisão não foi fácil para alguém que sempre teve a música como centro de sua vida, mas reflete uma maturidade e uma necessidade de cuidar de si mesmo após tantos anos de dedicação intensa. O isolamento, embora o mantenha longe dos palcos e das gravações frequentes, não significa um desaparecimento artístico. Neil continua sendo uma figura respeitada e amada, e seu legado permanece vivo através das gerações que continuam descobrindo sua música e se inspirando em suas letras. Muitos fãs demonstram um carinho especial, mantendo suas canções vivas em playlists, rádios e nas memórias afetivas. O tempo dedicado ao isolamento também permite que ele desfrute de momentos de paz, reflexão e conexão com a família, o que é essencial para qualquer pessoa que tenha passado por uma carreira tão intensa e pública. Neil sempre demonstrou um profundo respeito pelo público e pela música, e sua decisão de se recolher para cuidar da saúde reflete um entendimento claro das prioridades em sua vida atual. Ainda que longe dos holofotes, sua influência pode ser sentida em muitos aspectos da cultura musical contemporânea, seja através das inúmeras regravações de suas canções ou das homenagens feitas por outros artistas. Esse reconhecimento constante reforça a importância de sua obra e mantém seu nome sempre presente no cenário artístico. Além disso, o legado de Neil Diamond ultrapassa as fronteiras musicais, atingindo questões culturais e emocionais que vão além do entretenimento. Suas músicas são frequentemente usadas em filmes, programas de televisão e eventos que buscam transmitir mensagens fortes e emotivas, tornando uma referência constante em diferentes formas de expressão artística. A trajetória de Neil inspira não só músicos, mas também fãs que veem nele a prova de que é possível construir uma carreira sólida e respeitada com autenticidade, talento e perseverança. Mesmo no isolamento, ele continua sendo um símbolo de sucesso e dedicação, cuja história motiva aqueles que buscam seguir seus sonhos. A influência de Neil também está presente na maneira como ele soube lidar com os altos e baixos da fama, mostrando que é possível manter a dignidade e o respeito próprio mesmo diante das pressões do mercado musical. Essa postura fez com que muitos admirassem não só sua arte, mas sua personalidade como um todo. O isolamento atual, portanto, é uma fase natural e compreensível dentro da vida de um artista que já viveu intensamente os palcos, os estúdios e a fama. Ele agora desfruta de uma tranquilidade merecida, sabendo que seu legado está garantido e que suas canções continuarão a emocionar gerações futuras.